Amém? E diz assim a palavra do Senhor: porque Deus não nos deu o espírito de temor, que significa medo, mas de fortaleza e de amor e de moderação, que significa equilíbrio. E eu quero ler novamente. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, não nos deu o espírito de medo, mas de fortaleza e de amor e de moderação, que significa equilíbrio. Espírito Santo de Deus, nós somos tão dependentes de Ti, Pai. Mesmo sendo falhos, pecadores, nós Te amamos. Assim como eu disse no início, Pai, perdoa os nossos erros, falhas e pecados. E continua o mover sobrenatural, nos transborda. Pai, de maneira especial, faça com que a Tua palavra flua. E que nós recebamos da Tua graça, do Teu poder, da Tua sabedoria e da Tua unção. Somos totalmente dependentes de Ti, em nome de Jesus. Amém? Você é dependente de Deus? Fala assim: eu sou dependente de Deus. Amém? Timóteo, aqui, Paulo, para ser mais específico, ele dá algumas orientações ao jovem Timóteo. Timóteo, ele foi levantado como líder muito novo. E é interessante que essa liderança de Timóteo não foi de qualquer forma. Ele havia recebido uma profecia. Se você ler Timóteo, 1 Timóteo, você vai ver, capítulo 1, se eu não me engano, versículo 17 ou 7, 8. Há uma profecia sobre Timóteo. Depois, Timóteo recebe uma oração com imposição de mãos sobre os líderes, o presbitério da igreja. E aí ele é levantado como líder, mas um novo líder, talvez ali gera dúvida, talvez incredulidade, e era exatamente o que estava acontecendo. Pela sua juventude, algumas pessoas se levantaram falando: esse jovem Timóteo, como que vai liderar, como que vai conduzir um povo, como que ele vai fazer? Levantaram os opositores. E aqui é um conselho de Paulo, um homem de Deus, um homem que teve a sua vida transformada, alavancou o evangelho, escreveu muitos livros na cadeia, na prisão. Aqui dizendo: Timóteo, Deus não te deu espírito de medo. Ele está falando assim: Timóteo, seja corajoso, seja forte, a palavra de Deus é contigo, avance, Timóteo. E eu quero explanar exatamente aqui 4 espíritos citados pelo apóstolo Paulo. E o primeiro espírito é o de temor, e é a nossa primeira lição. A palavra temor significa medo, covardia, falta de tranquilidade, e é empregada no sentido de sentir medo de coisas e de situações. Deixa eu dar um exemplo aqui. Quando criança, minha mãe sempre foi uma mulher muito religiosa. E ela me levava no ciclo de oração, nas missas. Minha mãe eu sempre via orando, lendo a Bíblia. Mulher de Deus. E aí eu via lá os pregadores, os padres, né? Aqueles que cantavam, e dentro de mim tinha um medo. E dentro de mim eu só pensava assim: minha mãe nunca vai ter orgulho de mim, de ver eu pregando o evangelho, falando publicamente, porque eu era muito medroso quando criança. Eu era tímido a ponto de ir na casa de algum parente e não conseguir fazer necessidade fisiológica ali. Meu padrinho tinha um sítio e eu comia, chegava, ia no meio do mato para se virar, porque eu era muito vergonhoso. E aí eu fui crescendo, eu falei: quê? Todo mundo faz isso, gente. Aí onde eu vou agora, eu não passo mais vontade. Mas eu quase morri com isso. E tem gente aqui que fala: eu vou no acampamento, eu não consigo fazer. Gente, todo mundo faz. Seja liberto desse medo. Seja liberto em nome de Jesus. Parece que é uma coisa tão simples, mas que faz um mal danado.
Na escola, eu tinha muito medo de falar em público. Mas eu fui crescendo e eu fui sendo liberto. Uma vez também, na igreja que eu estava antigamente, o pastor chegou e falou assim, vai lá e faz uma oração. E o pastor Narciso estava lá nesse dia. E eu falei, não vou fazer não. E depois eu fiquei no meu lugar ali e Deus falou, filho, quem capacita você sou eu. E eu falei, Deus, me perdoa, porque eu não estou aqui por causa de homens. E eu fiz um voto com Deus, falei, a partir de hoje, todo convite que eu receber, eu vou falar sim, porque é o Senhor que me capacita. Então, alguém fala, ora, prega, você faz isso, eu faço, porque Deus tem me capacitado de maneira especial. E vocês foram chamados para falar sim, porque a capacitação não é do homem, e sim de Deus. Talvez nós vamos errar sim, nós vamos falhar sim, talvez nós vamos errar muito, mas nós só aprendemos fazendo. Quando você entra no emprego pela primeira vez, você começa a fazer, faz algumas coisas certas, mas algumas coisas erradas, mas no entanto, você vai aprendendo, daqui a pouco ninguém precisa te acompanhar mais. E o trabalho desenvolve, você fala, aprendi mais uma função. E é isso que Deus faz. Mas nós não podemos ter medo. Por quê? O medo paralisa as pessoas. O medo é uma ferramenta de Satanás. Satanás sabe o quanto o medo é poderoso. E ele fica usando esse medo, paralisando, travando, estagnando pessoas de atingir o teu propósito e o teu objetivo. O medo deixa as pessoas vulneráveis. O medo, tem pessoas que têm medo de morte, de morrer. Não vou sair de casa porque eu vou morrer. Misericórdia. O sangue de Jesus é sobre ti, a proteção de Deus é sobre você. Som. Tem pessoas que têm parado a sua vida pelo medo. Medo da morte, medo da solidão, medo de ficar velho, já viu? Ai, que medo de ficar velho, gente. Não importa, você pode ser um tiozinho da hora. Eu fui na dermatologista esse dia, falei, doutora, tô com uns pés de galinha aqui, e quando eu dou risada, o Natan falou que eu pareço um leão. Será que é genética? Minha mãe também tem. Ele falou, não, é sua expressão. Como assim, doutora? Sua expressão. O seu sorriso. Eu falei, mas a testa enruga também. Ele falou, é a sua expressão. O que eu tenho que fazer? Muda a sua expressão. Mas aí ela passou uns creminhos e tal. E agora eu vou cuidar. Então se eu chegar aí com a pele esticada, gente, você vai ver. Amém? Mas não importa a carcaça, o que importa é o espírito, amém? Nós somos jovens dessa geração, por isso nós estamos aqui, porque Deus é maravilhoso. Tem pessoas que têm medo de outras pessoas, né? Ai, que medo daquela pessoa. Por quê, gente? Porque não falou bom dia, porque não falou bom tarde, o Sol falou sobre isso, né? Porque não me cumprimentou, porque ela tem a cara assim. Por quê, gente? É só a cara. Aí você conversa com a pessoa, nossa, eu não sabia que você era tão legal. Nossa, né? As pessoas antigamente me achavam metido, né? Porque eu tinha uma motinha, andava para cima e para baixo. A hora que conversava comigo, falava, ô Gé, você é da hora. Eu falei, eu sou da hora. Porque quebrava aquela visão de que aquele cara é metido, aquele cara é isso. E as pessoas ficam, tem medo, não vou chegar perto, não, porque é isso, aquilo. Não, julga pela aparência. Agora, tem pessoas que têm medo de casar. Ou de não casar, né? Você vai casar, viu? Solteiros e solteiras. Amém? Eu profetizo aí, varões e varoas, valorosa, poderosa e poderoso sobre a tua vida aí, homens e mulheres de Deus.
Mas existem pessoas que têm medo de casar, de construir família. E ontem eu falava um pouco sobre isso, em um aconselhamento, que é assim, eu nunca pensei em ter filho no início do meu relacionamento. E Deus me deu a Larissa. E aí eu nunca pensei em casar e Deus me casou. Me casou, pastor, porque as coisas na minha vida, principalmente familiar, aconteceu tão naturalmente que eu falo, meu Deus, Deus é tão bom comigo. Porque assim, eu morava com meus pais aposentou e foi para o interior, eu tinha em média 17 anos de idade. Fiquei morando com meu irmão. Meu irmão casou, morei 2 anos ali com meu irmão. 17, 18, 19. Né? E aí, meu irmão morou, acho que quando eu tinha 20 para 21 anos, meu irmão falou, eu vou embora. E eu não ficava muito em casa, cheguei um dia em casa, na casa dos meus pais, ele foi embora, comprou um apartamento, tinha um sofá, tinha 2 camas, só. E a casa vazia. Aí, eu falei, já namorava com a Jaqueline, falei, Jaqueline, a Jaqueline começou a dormir lá. E a Jaqueline pegou uma televisão velha, e eu peguei uma cadeira quebrada que tinha, amarrei, e ela pôs uma televisão na sala, aí tinha um sofá e tinha a cama. Minha tia mudou e deixou a geladeira pra gente. O fogão eu peguei do ferro velho do meu avô, pegava um alicate, o fósforo, Jaqueline, vai cozinhar. E aí minha mãe viu, nossa, tá lá, a namorada, me deu panela usada velha, garfo, outro trouxe um tupperware. Hora que eu vi, tô casado. Pergunta se eu queria casar. Não. Você quis casar? Não. Tô casado. Eu e a Jaqueline. Por isso que eu tive muito problema no meu relacionamento no início, porque aí, com 20 a 21 anos, eu via meus amigos curtir, eu queria curtir, mas eu estava casado. Aí veio a Larissa, tinha filho. Falei, meu Deus, quero curtir, tô casado, tenho filho, já tem móveis. Meu Deus do céu, falei, tô casado. E veio a Larissa, que foi uma bênção. Aí depois eu me converti, Deus mudou a minha vida. Eu era amaziado, na verdade, não pode fazer isso, viu? Eu não conhecia Jesus. E aí Deus restaurou a minha vida, o meu relacionamento com a Jaqueline. E a Jaqueline falou, agora eu quero casar certinho. E aí Deus fez um milagre, o pastor Vilela fez o nosso casamento. E aí veio o Natan, veio a Larissa, e hoje eu glorifico a Deus por essa família. Mas assim, onde eu quero chegar? Tenho medo de ter família, porque eu ganho pouco. Não, se Deus permitir que você case e construa uma família, Ele vai te dar condições financeiras para sustentar, amém? Se Deus te der um filho, o pão vai vir do braço, Ele vai te abençoar, amém? Se Ele te der 2 filhos, o pão vai ser duplo, o pão vai ser bengala, a prosperidade vem junto. Filho é projeto de Deus, não tenha medo, apenas vai, avance. Eu sou muito novo, não, casa e vai estudar os 2, vai fazer faculdade, case. Sim, melhor do que ficar no pecado. Aí as pessoas, hoje eu penso, eu poderia ter casado com 30, 40 anos. Não, eu ia estar tiozinha correndo atrás de filho. Olha, não é fácil correr atrás da Rebeca, viu? A Rebeca me dá um show. E olha que eu sou novão, hein? Então não tenha medo de ter família. Sabe por quê? Família é projeto de Deus. O homem tem que ter responsabilidade. Mas Deus traz a provisão que nós precisamos. Deus traz a sabedoria para a mulher também. Deus faz com que a mulher seja sábia para conduzir o teu lar. Apenas fala assim, não Deus, eu entendo o seu propósito, eu entendo o propósito da tua vontade. E aí, assuma a responsabilidade, viu? Não tenha medo de trabalhar também. Trabalhe, e Deus vai te abençoar. Tem gente que tem medo de fazer célula. Eu não sei falar. Não, faça uma célula. Abre a boca e conta o seu testemunho. A melhor pregação é o nosso testemunho. Por isso que a Sol falou dela, a pastora Adria falou dela. E eu falo daquilo que Deus fez. O meu ministério, ele é forte no sentido de casal. Por quê? Porque as pessoas que encostam comigo, casa
casa e tenha sua família restaurada. Porque Deus restaurou minha família. Talvez você teve um problema financeiro e Deus te restaura, você vai saber aconselhar também nessa área. Talvez você usou droga e Deus te restaurou, você vai saber aconselhar o viciado em drogas. Então entenda que Deus vai te capacitar para você fazer uma célula, fazer o seu discipulado. Se envolva, não tenha medo de ser crente, não tenha medo de se batizar. As pessoas têm medo de batismo, porque eu me converti, comecei na igreja, passei no encontro, fui para o abacateiro, e aí chegou a hora do batismo, e a Jaqueline, eu vou batizar, eu falei, eu também, mas não conta para ninguém, porque eu vim de uma família católica, religiosa, mas a Jaqueline veio do espiritismo, e a irmã dela falou, agora você virou crente, vai orar até pelas vassouras. Então era um povo muito sistemático, mas a gente chegou do acampamento, falou, batizamos, agora somos crentes. E aí o nosso testemunho de transformação foi mudando a vida de outras pessoas. E olha que bênção. Aí se converteu toda a família da Jaqueline, a minha família se converteu toda. Aí na minha casa começou uma célula, começou a vir 10, 20, 30, os vizinhos. Por quê? Porque eu decidi não ter medo de ser crente, não ter medo de se batizar, não ter medo de ser cristão, e Deus tem abençoado a minha vida, e vai abençoar a sua. Apenas creia no poder de Deus, assuma a responsabilidade, porque Deus te deu tudo o que você precisa. Eu falava no aconselhamento, nossa, vocês começaram bem, porque vocês têm Deus. Eu comecei sem Deus, e estou bem aqui, mas todo mundo que começa com Deus é um grande passo, começou melhor do que muitos aí fora, que precisa sofrer, padecer por necessidade. E aí, pronto. Agora tem gente que tem medo de barata. Tem algum homem que tem medo de barata aí? Tem um amigo meu, estava na casa dele uma vez, era de madrugada, a gente estava conversando, era o Gustavo Becaleto, caguetei. Amanhã ele vai vir no culto aqui. O pastor Vilela foi o casamento dele. E veio uma barata voadora assim, ele correu, velho. Se vem assim a barata, eu pego no dente, ó. Que eu sou macho. Mas se vir um rato, meu Deus, esse dia eu estava no Florense. E aí, pega essa visão. Estava no Florense, aí falaram assim, Gé, eu acho que tem um rato aqui na mesa de som. Falei, sério, eu morro de medo de rato. E aí eu falei assim para a Crislaine, que era a obreira da noite. Crislaine, não conta pra ninguém, mas tem um rato na mesa de som. Ai, meu Deus do céu! Nossa, aí no final, o Marcelo Francisco, o Chiquinho, os mais corajosos, foi pegar o rato pulou na cadeira, pulou no balcão que tem no Florença e se escondeu debaixo do púlpito. Meu Deus, aí eu tinha que pregar o rato escondido. Aí um dia atrás eu fui limpar nessa semana seguinte, tinha uma capa de violão velha que ficava ali. E eu falei, Chiquinho, brincando, Chiquinho, pega essa capa aqui e joga fora que o rato está dentro. Não é que a hora que ele pegou a capa, o rato pulou? Falei, meu Deus do céu. Aí eu pus um veneninho lá, chamei o Reinaldo e o rato foi embora pela glória de Deus. Amém? Agora tem pessoas que têm medo de fantasma, viu? Misericórdia. Assombração, meu Deus, para com isso, gente. Para que isso? E é interessante que o medo paralisa. Ó, abra sua Bíblia aí, ó, Mateus capítulo 14, versículo 29 e 30. E diz assim, ó, quando Pedro, ele anda sobre as águas. E ele disse, quem? Jesus, né? Vem! E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve o quê? Medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Os discípulos ali estavam com medo, achando que Jesus era um fantasma. E Pedro, corajoso, não é fantasma, se for Jesus eu vou até você. Jesus, venha. E Pedro começou a ir. Mas ele olhou os ventos, ele começou a olhar à sua volta e começou a afundar. Quando nós tiramos os olhos de Jesus,
certamente o medo toma conta de nós. E a nossa vida começa a afundar, retroceder, porque somente Jesus nos dá uma base para andar sobre as águas, que significa andar sobre o sobrenatural, para avançar na nossa vida. Nós precisamos ser pessoas de fé, apenas crer, porque assim nós veremos a glória de Deus. As pessoas não avançam porque são incrédulas, e Satanás tem tomado a mente, o coração. Você não vai conseguir, você não pode, você é fraco, e gera medo, e as pessoas vão acreditando que são incapazes, são covardes. Ai, eu nasci para ser falho, pecador, eu não vou ser nada. É mentira de Satanás, e eu quebro isso agora em nome de Jesus. Vocês são corajosos, vocês são uma geração diferenciada, vocês são escolhidos por Deus, vocês foram escolhidos para andar sobre as águas, e irão andar em lugares sobrenaturais. Quando nós temos Deus, nós temos tudo. E eu lembrei de Josué, numa batalha, lutando, mas aí começou o sol se colocar. E ele falou, certamente se o sol se pôr, nós podemos perder essa batalha. E ele ora, Deus, para o sol. E Deus parou o sol. E ele lutou com coragem, sem medo. E ele venceu aquela batalha. E o sol se pôs. Quando eu tenho uma aliança com Deus, quando eu tenho coragem, quando eu tenho fé, Deus age em meu favor. Seja corajoso. Um bom antídoto para vencer o medo é o próprio confronto. Eu era muito medroso quando eu era pequeno. Eu era daquele que dormia com a minha mãe, porque eu tinha medo. Dormia com meu irmão, e na hora de ir no banheiro eu chamava, William, vamos no banheiro comigo. Eu ficava em casa sozinho, escutava barulho de panela. Era tudo coisa da mente. Mas um dia eu falei assim, eu vou vencer esse medo. Fiquei em casa. A panela tocou e eu falei, deve ser um pagode. E eu fiquei. E eu falei, eu comecei a enfrentar o escurinho, comecei a ir no escurinho. E eu venci esse medo. Eu não deixei o medo tomar conta de mim. Isaías diz assim, 41:10. Não temas. Olha o que Deus está falando conosco. Porque eu sou contigo. Não te assombres. Porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço. Eu te ajudo. Eu te sustento com a minha destra fiel. É Deus que nos capacita. Não carregue contigo esse espírito de medo. Espírito de medo não é o Espírito de Deus. Na nossa vida, na minha vida, na sua vida só tem espaço para o Espírito de Deus, que é o espírito de coragem. E o segundo espírito que tem espaço na nossa vida é o espírito de fortaleza. Esse é o Espírito de Deus que nós precisamos aceitar. E fortaleza, o sinônimo de fortaleza é força, é vigor. A fortaleza é, portanto, uma postura de firmeza perante as dificuldades. Esse Espírito que Deus nos dá, nos deixa forte, poderoso, capacitado, apesar de qualquer situação adversa. O Espírito de Deus é a fortaleza dos crentes, amém? O Espírito de Deus é a nossa fortaleza. Em Deus estamos o quê? Protegidos. Em Deus achamos o lugar de proteção. Quem está em Deus aqui? Então você é forte. Você está no lugar de fortaleza. Você sabia que nós somos capazes de suportar coisas a qual nós nem imaginamos? Você já viu aquela família que fala, eu perdi o filho? E outros dizem, como você suportou isso? Você já viu aquelas tragédias, eu perdi meu pai e a minha mãe? Como você suportou isso?
Aí você vê muitas tragédias na vida das pessoas. Como você suportou isso? E ela fala, eu não sei, mas eu sei. Porque Deus deu um espírito de fortaleza. Tem coisas que por nós mesmos, nós não conseguimos suportar. Mas quando nós temos um Deus grandão, um Deus poderoso, o poder de Deus vem sobre nós. E segundo aos Coríntios 12:10, a Adria citou, diz assim, porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Então quando eu acho que eu estou fraco, aí que você tem a força de Deus sobre a tua vida. Porque aí você diz, agora Deus, eu só dependo de Ti. Ah, meu amado, é aí que você vai avançar. É aí que você vai romper na sua vida. É aí que Deus vai te capacitar de maneira especial. Porque somente Deus nos dá a força que nós precisamos. Somente Deus nos capacita. Somente Deus nos ajuda a avançar de maneira especial. 1 João 2,14, parte B, diz assim, eu vos escrevi, jovens, para quem que é? Para nós. Amém? Eu vou falar assim, eu vos escrevi, jovens, e diga amém. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. E a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Aleluia! Eu vou ler de novo. E eu quero um ru. Esses dias eu fui apresentar uma criança no Florense. E aí, o Robinho escreveu o nome. E eu não entendi muito o nome. E era alguma coisa Henrique. Sempre quando é Henrique é Paulo. E falei, deve ser Paulo Henrique. E eu apresentei o Paulo Henrique. E aí eu errei e falei Pedro também Henrique. E consagrei a criança. E aí me falaram, é Davi Henrique. Eu falei, sério? Vamos apresentar de novo. E aí eu comecei a apresentar. Esse é o Davi. E o menino tinha cara de Davi. Lindo, grande. E a igreja, amém. É um homem segundo o coração de Deus, amém. O Davi é do Senhor, amém. Mas a segunda apresentação ficou bem melhor, pastor. Ficou bem melhor. Mas eu disse que ele era Paulo, era Pedro e era Davi. Amém? Eu quero que vocês venham comigo aqui, ó. Eu vos escrevi, jovens, porque sois forte, e a palavra de Deus está em vós, e eu já venci o maligno. Aplaude o Senhor. Falando de fortaleza, não tem como esquecer de Davi. Davi vai enfrentar aquele gigante, Golias. E ele fala assim, tu vens a mim com espada. 1 Samuel 17:45, eu vou ganhar um tempo aqui. Tu vens a mim com espada e lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, aquele que me dá fortaleza. E aquelas pedrinhas pequenas ele pega e joga, lança ali com a sua funda. Aquelas pedrinhas não significavam apenas nada. Se Deus não tivesse colocado força para derrubar aquele gigante. Então é Deus que muda a nossa história. É Deus que vai dar a força que nós precisamos para ser vitorioso nessa geração. Amém? Deixa eu correr um pouquinho. Espírito de amor é o próximo espírito que não pode faltar sobre as nossas vidas. O amor é a maior virtude de Deus em nós, amém? E nós precisamos carregar esse espírito de maneira especial. O amor é um fruto do espírito que habita em nós. E Paulo, ele fala bastante sobre o amor. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, ele diz assim, o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes. Quem é ciumento aí, ó, talvez não seja um amor verdadeiro. Talvez seja uma posse que você tem de outra pessoa. Não se ufuna, que significa não ostenta. Não se ensoberbece. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera. E o amor tudo suporta. Amém? O apóstolo Paulo está dizendo, olha, quando você ama de verdade,
de forma verdadeira. Quando você tem um Espírito de Deus do amor, ainda que você passe por dificuldade, ainda que você passe por tribulações, você vai suportar. Esse versículo, ele é usado muito em casamento, né? Falando sobre o amor. Porque o amor é uma decisão. Eu decido amar. Quando eu tenho Deus, é muito mais fácil de amar. Porque Deus nos amou primeiro. E quando eu entendo que Deus me amou a ponto de entregar seu Filho Jesus, mesmo pela minha falha, meus erros e meus pecados, entenda que é muito mais fácil amar o próximo. E Ele deixa um mandamento, que nós precisamos amar o próximo. 1 de João 15:12, não, João 15:12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. O amor é para ser compartilhado. Você precisa amar teu amigo, o teu colega, o teu parente, até mesmo o seu inimigo. Mas entenda, amor não significa que você precisa estar todo dia com essa pessoa, mas que você tem que respeitar ela. Você tem que querer o bem para ela. Você não pode fazer o mal. Você não pode fofocar. Você não pode cochichar. Você não pode jogar indireta nas redes sociais. Não, eu amo. Apesar das nossas diferenças, eu vou amar. Mas deixa ela lá. Eu vou proteger, não vou falar mal. Isso é amor. E Deus nos dá esse espírito de amar apesar de qualquer circunstâncias e adversidade. O apóstolo Paulo queria aqui nos ensinar que o amor dura para sempre e é o maior presente de Deus para nós. Enquanto você tiver Deus na sua vida de maneira consolidada, você vai ser uma pessoa que vai amar de maneira incondicional. Mas quando você deixa a presença de Deus, você deixa de amar. O contrário de amor é ódio. É ódio? O contrário de amor? Quando você deixa de amar, você passa a odiar. E se você passa a odiar, com certeza o Espírito de Deus não habita mais em você, mas um outro Espírito, que não é de Deus. E o ódio machuca. O ódio faz mal. O ódio acaba destruindo a sua vida e a pessoa e a vida do próximo. Não permita que o ódio tome conta da sua vida, mas decida amar de maneira condicional. Amém? Amar é compartilhar aquilo que você tem de mais precioso. Quando você compartilha a presença da palavra de Deus, você está amando o próximo. Quando você fala assim, ei, vem para a minha célula, eu vou ministrar uma palavra, você está compartilhando aquilo que é mais precioso. Quando você compartilha, como eu disse, o seu testemunho, você está compartilhando o amor do poder de Deus que operou na sua vida de maneira especial. Compartilhe, sim. O apóstolo Paulo estava dizendo isso para Timóteo. Timóteo, apesar dos opositores, apesar das adversidades, apesar das pessoas ainda não acreditarem em você, tenha o espírito de amor. Ame esse povo, ame essa congregação, ame o Evangelho. Não pare, Timóteo, avance, pregue o Evangelho, compartilhe do meu amor, compartilhe do amor da palavra de Deus. Não pare, Timóteo. Você sabe por quê? Eu não paro porque eu amo Deus. Segundo, porque quando eu penso em parar, eu penso que eu tenho um povo, uma igreja no Florense, eu tenho um discípulo, eu tenho meus filhos, eu tenho minha sobrinha Paloma. Onde esse povo vai se eu morrer, se eu parar? Se eu for para o céu, amém. Mas se eu se desviar, se eu parar, se o pastor Vilela falar, eu não vou ser mais crente hoje, misericórdia, para onde que nós vamos? Se o Du falar, não, igreja não serve para nada, para onde nós vamos? Misericórdia, nem pensa nisso. Mas era isso que o apóstolo Paulo falou, independente das dificuldades,
independente das coisas, independente das acusações, independente da sua juventude, não pare. Continue, avance para o propósito da soberana vocação. E Timóteo entendeu, ainda jovem. Eu quero que você entenda que quando você ama o Evangelho se torna poder de Deus para a sua vida. Quando você ama Deus, Deus muda a tua vida para você mudar a vida de outras pessoas. Deus passa a transbordar na sua vida de maneira especial. Então não pare, ame ao Senhor, acima de tudo, porque Deus tem um grande propósito na sua vida. E Deus te ama de maneira sobrenatural, amém? E por fim, último espírito, é o quarto espírito, o espírito de moderação. Então Deus nos deu alguns espíritos, e o último é o de moderação. Moderação significa o quê? Equilíbrio, amém? Jovem, nós precisamos de equilíbrio. Equilíbrio significa estabilidade mental e emocional. Autocontrole. Uma pessoa equilibrada sabe o que quer, não oscila e é sempre constante. Quando eu tenho equilíbrio, eu não vou oscilar. Eu sei que eu quero. Sei que eu quero Deus. Eu não largo de Deus. Tudo que eu faço é com Deus. Eu tenho esse lema na minha vida. Eu posso errar, eu posso falhar, eu posso pecar, mas eu nunca largo de Deus. E é isso, jovem. Apesar de, nunca largue de Deus. Nunca deixe de congregar. Nunca deixe de vir na igreja. Nunca deixe de participar da sua célula. Continue. Isso é equilíbrio. Por que o crente precisa ter equilíbrio? Quando temos equilíbrios, não caímos na tentação do adversário. A pessoa equilibrada nunca toma decisão precipitada e nem perde a cabeça por coisas, ou muito menos se irrita facilmente. Eu lembrei aqui dos pais, né? Os filhos ficam muito irritados com os pais e às vezes responde da palavra atravessada. Um dia, meu pai começou a falar: você fica andando com as pessoas aí, pondo gente na sua garupa? Cuidado com a polícia, pondo amigo na garupa, daqui a pouco. E assim, eu não tinha carta, né? E ele falou tanto, que eu me irritei e falei: pai, eu comprei com o meu dinheiro. Deu uma resposta atravessada assim. Minha mãe não fala isso. Minha mãe é muito sábia. E aí, minha moto quebrou. Eu falei: pai, me dá um dinheiro. Ele falou: você não comprou com o seu dinheiro? Agora você arruma com o seu dinheiro. Bem feito. Quando eu falo de equilíbrio, jovem, às vezes você fica nervosinho ou nervosinha. Ah, minha mãe é isso. Fecha a boca. Ó, não fale nada. Você quieto, você já está errado. Respeita pai e mãe. Porque na hora do nervoso, fala. Aí você vai falar algo atravessado, você vai perder a sua razão. O maior sábio é aquele que é equilibrado, aquele que fica quieto. Então, quando seu pai falar, fecha a boca. Não tem o que falar, fica quieto. Não precisa nem argumentar. Pai, tem razão. E o maior sábio é aquele que fica quieto, aquele que se cala, aquele que fecha a boca. Amém? Deus está te dando esse espírito nessa noite. Equilíbrio, moderação para mudar a sua história. Palavras mal colocadas, nós ficamos mal vistos. Muito melhor ficar quieto do que falar coisas erradas. Amém? Estou finalizando aqui, deixa eu dar uma acelerada. Equilíbrio é sinônimo de sabedoria também. A Bíblia diz assim, em Provérbios 29:11: o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Isso que eu falei. Provérbios 15:20: o filho sábio alegra seu pai, mas o insensato despreza sua mãe. Existe aqui, para mim finalizar, diferença entre um homem instruído e um homem sábio. Presta atenção nisso. A escola dá o quê? Instrução e dá conhecimento. Mas entenda que só Jesus dá a sabedoria que nós precisamos. Porque o sábio, ele consegue ser inteligente, ter conhecimento.
Mas aquele que tem conhecimento e não tem Deus, ele tem conhecimento em área específica. Talvez ali no direito, talvez na construção civil, talvez na química. Mas a vida dele não tem a sabedoria em todas as áreas. Quando eu falo de sabedoria, é saber tomar decisão em todas as áreas. E se eu tenho Deus, eu tenho a fonte de toda a sabedoria. Eu tenho a fonte do equilíbrio. Eu tenho Deus que muda a minha história. E quando eu tenho Deus, tenho a sabedoria, eu consigo adquirir toda a inteligência de conhecimento para a minha vida. Então Deus, Ele muda a nossa história. E o apóstolo Paulo fala exatamente isso para Timóteo. Timóteo, tenha espírito de moderação. Seja sábio, tenha equilíbrio para você avançar nessa vida. E a gente vê, o grupo pode subir, a gente vê os personagens bíblicos avançando, como Gideão, Moisés e muitos outros, José, porque teve equilíbrio, teve a presença de Deus sobre a tua vida. Apesar de tudo e todas as coisas, eles não pararam, eles avançaram de maneira especial. E Deus mudou a história deles. Quem quer ter a sua história mudada aqui? Amém? De verdade? Então olha aqui, escuta bem nesse conselho. Escuta bem. Antes de você pensar em desistir de algo, principalmente da presença de Deus, pensa nessa palavra, que Deus já te capacitou. Deus já te deu um espírito de fortaleza, de amor, de moderação, de equilíbrio. Deus já deu tudo o que você precisa. Sabe para quê? Para você não desistir, para você não parar, para você derrubar gigantes a hora que precisar, para você mudar a sua história e mudar a história de pessoas. Qual espírito habita em você? Eu deixo essa pergunta. Medo, jamais. E de fortaleza, amor e moderação, sim. Esse foi o conselho do apóstolo Paulo. Se coloque de pé, por favor.